Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje estamos aqui reunidas ao vivo com mais um episódio do podcast e iremos falar sobre tecnologia e a formação dos professores antes, durante e depois do período da pandemia, do vírus da Covid-19. E vamos ver assim como reverter esse quadro da questão do descaso de tecnologias em algumas escolas. Elas aqui e vocês também, não me deixam mentir, porque em algumas escolas há funcionários que não sabem usar tecnologias. Tem funcionários que não têm um conhecimento assim adequado. Por exemplo, a questão de um filme. Há professores também, por exemplo, que não sabem utilizar os recursos tecnológicos para exibi-lo. Esse é só um dos exemplos que eu acredito que também vão ser outros citados aqui. Eu me chamo Maria Eduarda, sou do 4º período de Pedagogia, juntamente com a minha amiga Gabriele, e estamos aqui recebendo Juliana Carlinda, também coordenadora do curso de Pedagogia, professora, pedagoga do CAPS Infantil e professora das demais licenciaturas na Faculdade do Sertão do Pajeú. Pronto? Pronto. Pode começar as perguntas. Pronto. Aqui a gente tem algumas perguntas que foram geradas pelos integrantes do nosso grupo e também tem perguntas que foram geradas por profissionais que trabalham dentro da educação, como professores. A gente selecionou esse grupo. E professores que vivem o descaso dentro das escolas, né? Que Realmente. Eles mesmos dizem que as formações continuadas que tem de professores, eles não citam a tecnologia como um assunto técnico. É como se você tem que dar aula assim, mas a tecnologia está fora dessa formação. E não, a tecnologia hoje em dia ela é usada para diversas coisas. A inteligência artificial tá aí que não me deixa mentir, que a gente usa ela em diversos momentos no dia a dia. Realmente. Essa pergunta ela está referente ao antes da pandemia. Como a formação de professores estava abordando a integração de tecnologias educacionais antes da pandemia? Boa noite, a vocês, a todo mundo que está aí participando. Cordeirinho e Maria e Nossa Senhora de Lourdes. Veja, como era a formação antes do processo pandêmico, antes desse trabalho pandêmico. Sempre foi assim, muito, na minha perspectiva, sempre foi muito, eu não diria cauteloso, mas foi muito resistente por parte de muitos profissionais, E a gente entende a resistência porque tudo aquilo que é novo causa medo, causa angústia, E mais ainda, esse mundo tecnológico, Então assim, a gente está falando do mundo tecnológico, a gente está falando de aparelhos, e a gente está falando de redes sociais e a gente também está falando da internet, Então, juntando tudo isso, para o professor, realmente é muito... Existe um processo psicológico também nisso, Então, é fato, por exemplo, que muitos professores com a grande disseminação, vamos dizer assim, da informação sobre a importância da tecnologia, muitos professores desistiram de sala de aula. Existem casos, por exemplo, de professores que se recusavam a utilizar um data show, que se recusavam a utilizar um programa na internet, disponibilizado na internet, e muitos deles foram saindo, foram desistindo. Então, a gente também tem que entender que nesse processo existe esse processo psicológico, essa resistência. E tem também a própria questão do próprio professor consigo mesmo com relação a: será que eu vou conseguir aprender? Será que eu não estou velho demais? Será que eu ainda... será que eu não vou ser ridicularizado por meu aluno, porque meu aluno sabe mais e eu não, Que é essa questão aí de uma vaidade. Então, antes desse processo pandêmico, vinha-se sim sempre discutindo essa questão do uso das tecnologias como veículo estratégico para a melhoria das aprendizagens e também para o próprio processo formativo do professor. Não era uma discussão
considerada no sentido assim, fortalecido. Mas a discussão já existia, a discussão já era muito grande. Por exemplo, o próprio PIBID aqui da instituição, antes do processo pandêmico, também já tinha tecnologia como necessidade, né? Então, a discussão ainda existia. Entretanto, a prática, que é uma outra coisa, a prática ainda era muito incipiente, era muito tímida, né? Mas a discussão ela foi gradativa, ela foi se fortalecendo cada vez mais. Próxima pergunta. Durante a pandemia. Quais eram as principais barreiras enfrentadas pelos professores na adoção de novas tecnologias em sala de aula antes da pandemia? O conhecimento. Falando em questão de sala de aula, anos iniciais, a senhora tem essa opinião, essa visão? Sim. Como eu lhe digo, primeiro a gente tem que entender qual é a formação dos professores dos anos iniciais, né? Nos anos iniciais, os professores, eles são generalistas. Ele é o professor que está ali na responsabilidade de todas as áreas do conhecimento e ele conduz todas as áreas. Então, por si só, já é sobrecarregado para ele. Porque aí ele vai ter que interseccionalizar todas essas áreas, construindo conhecimento para esses alunos. Aí vem agregar a tecnologia. Então, a essa agregação da tecnologia, a gente tem que dividir em dois momentos. Quem informa o professor, para poder ele ter esse aparato, para estar utilizando a tecnologia. Quem o forma de forma inicial, ou seja, na formação inicial, na instituição onde ele estudou, onde ele estuda, porque a gente tem casos, né, de professores que estão em sala de aula ao mesmo tempo, estão na faculdade. E também a formação continuada, que são os órgãos públicos, que no caso são as secretarias de educação, com a responsabilidade do fomento da formação continuada para esses professores, né? Então, nesse preâmbulo aí, o que a gente tem? A gente tem realmente muita coisa complexa, que é o professor generalista, que também agora vai ter que utilizar esses recursos. Por outro lado, a gente tem que pensar se na formação inicial dele ele teve uma cadeira, um estudo para utilizar tecnologias e quais tecnologias no fomento da aprendizagem desses alunos. E por outro lado, se as secretarias de educação do Brasil inteiro vêm ajudando esse professor nesse processo, né? Então, o professor ele fica realmente numa sobrecarga muito grande e por falta, e aí a gente já vai entendendo que existe uma falta muito grande de formação continuada dentro da área de tecnologia, isso é um fato, né? E por outro lado, algumas instituições de ensino superior que nunca, ou que trabalharam tecnologia de forma teórica, e isso é muito engraçado, porque para mim, no meu entendimento, trabalhar tecnologia é fazer isso como vocês estão fazendo aqui, né? É como aprender a nadar. Não se aprende a nadar num livro. Tem que botar em prática, tem que fazer as coisas. Então, no outro lado, a gente também tem instituições em que a parte tecnológica é só parte teórica, ou ligue e desligue computador. Né? Então, vocês estão vendo aqui que nessa atividade, veja quantas habilidades vocês estão construindo. Né? Então, vocês estão construindo a habilidade de entender o que é a rede, entender o que é esse aplicativo que vocês estão utilizando. Por outro lado, vocês pegaram conteúdos científicos e organizaram esses conteúdos para transformar ele numa ação prática, em que tanto vocês entendam como eu entendo e quem está ali escutando a gente também entende. Então, existe toda uma complexidade. Na educação básica, é possível, extremamente possível. Agora, nas condições que o nosso professor tem, é possível? Nas condições que o professor tem hoje, de pouca formação continuada ou nenhuma, é possível? Eu acho que é possível se existisse, né? E aí, como muitas vezes não é possível, o professor da educação básica se limita apenas o quê? A dizer que faz a tecnologia, e eu entendo perfeitamente quando ele faz isso, quando ele diz isso, a dizer que utiliza a tecnologia usando um data show, para fazer a projeção de um filme, para fazer a projeção de alguma coisa. E vocês que estão dentro dessa cadeira, que estão vivenciando essa disciplina, vocês estão vendo
que tecnologia não é isso, né? É Muito além. coisa, muito além. Envolve muita habilidade, envolve construção de competências, né? Envolve, dentro dessas competências, a discussão e a construção de novas habilidades que a gente tem que estar olhando para o aluno para saber se ele está construindo tudo isso. Então, assim, é muito complexo. A questão da adaptação das atividades também. Quando o professor ele precisar fazer a adaptação de acordo com as necessidades especiais de cada aluno, ele precisa ter um conhecimento tecnológico. E mais ainda, né? Porque além do conhecimento tecnológico, entender a educação inclusiva de pessoas com deficiência, né? Então, a gente já está agregando outras habilidades, tá? E outra competência, que é além do uso da tecnologia, a gente também tem que agregar, entender o que é o cérebro, funcionalidade do cérebro, por exemplo, função executiva, né, de primeira linha, de segunda linha, para poder pegar os conteúdos e entender como é que aquele aluno aprende dentro da conjuntura daquele cérebro e promover todas essas atividades, né? E aí eu estou falando do campo intelectual. Se eu levar para o campo físico, a gente tem as tecnologias assistivas, que são as tecnologias que a gente vai utilizando para, por exemplo, uma tecnologia assistiva para ajudar a criança a comer melhor, né? Isso é o uso de uma tecnologia. E aí, assim, o que é assim, muito interessante é que a gente precisa também ter clareza de que quando a gente fala de tecnologia, a gente não só está falando de tecnologia analógica, né? Aliás, de tecnologia digital. A gente também está falando das tecnologias que não são digitais, que são técnicas, e aí, né? Técnicas que são utilizadas para o desenvolvimento do indivíduo. Então, se a gente for falar assim de tecnologia que não usa o digital, nós temos inúmeros professores de educação básica que fazem isso, construindo brinquedos, adaptando materiais, adaptando bancas, adaptando espaços. Esses professores fazem todos os dias tecnologia. Agora, qual é o grande problema, né? Na dificuldade é quando a gente vai para o digital. O digital envolve outras competências, que são as redes, os aplicativos, os nomes, né? Os nomes que se dão, podcast, por exemplo, como vocês estão fazendo aqui, né? Eu nunca queria saber que nome esse nome era podcast, mas eu sei que existe alguma coisa que se faz dessa forma, né? E que a gente está tentando fazer. Então é isso que é o interessante, é não ter medo. Aqui eu não estou com medo de errar, não. Eu estou trazendo o que a gente vai discutindo, vai vivenciando, se está certo ou não, são as minhas experiências, aí fica para outro momento, de podcast, né? Ô, Ju, e outra pergunta. O que a senhora... Porque a gente sabe que, assim, na maioria das vezes a tecnologia levada para a sala de aula é TE, IFPE, mas é pouco a gente vê um EREM, uma escola estadual, um ensino médio, trazer a tecnologia do jeito que essas escolas estaduais, federais trazem, questão de robótica, produzir algo além da tecnologia. E, no seu ver, tinha como a gente trazer essa tecnologia, vamos dizer assim, essa robótica para os anos iniciais, começar de pequeno a usar a tecnologia? Porque, no meu ver, como a senhora estava dizendo, às vezes os professores, quando a gente vai crescendo e vai tendo essa formação de tecnologia, de informática, sabe o nome de tal coisa, e aí a gente fica com medo de realmente o pessoal vir rir da cara da gente, porque sabe mais, sabe melhor, eu sei de tal forma. Uhum. E se a gente trouxesse para os anos iniciais? Não E sem contar que casavam muito mais essa questão da robótica nos anos iniciais. Eles iriam achar interessante, né? O que a senhora acha? Seria interessante trazer? Não, com certeza. É sempre, tudo que é para contribuir para a educação é super interessante, né? Agora, quando você fala assim dos institutos federais, das escolas técnicas, a gente tem aí alguns ponderamentos a fazer. Primeiro, a gente entende e aí a gente tem consciência que os profissionais que entram nas escolas técnicas, eles têm um grau de formação muito maior. Isso, né? Tanto exige a nível de concurso público, como aquele profissional também se exige no seu processo de qualificação. Isso é um fato. Por quê? Porque tem uma valorização salarial maior, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto aí, a gente vai para as escolas técnicas estaduais.
que as escolas técnicas estaduais, eu não sei como é que funciona aí a questão de se existe diferenciação salarial por serem escolas mais integrais, mas eu acredito que não existe, porque existe um princípio de isonomia salarial, né, que reina e é regra, né, para isso. Mas existe, o que a gente sabe é que existem esses incentivos maiores. Então a gente está falando em duas coisas. A gente está falando de uma rede que é estadual, e essa rede estadual ela tem maior recurso, ela pode qualificar mais, ela pode incentivar mais e ela pode investir mais. E a gente tem uma rede federal, que é a top, né, que todo mundo sabe, que é a top da linhagem dos professores, porque há um incentivo e há uma cobrança em fazer, em se formar. Então esses profissionais, eles têm um cabedal intelectual extremamente muito bom. Por outro lado, quando a gente vai para as escolas municipais, a gente sabe as condições dos municípios, né? A gente sabe que os municípios muitas vezes não pagam piso salarial, tem 2, 3, 4 folhas de salário, e as professoras vão fazendo na raça mesmo, as professoras vão fazendo na raça. Sem na ideia de estar fazendo errado ou não, mas o sentido é que está tentando. E isso é o bacana, a gente está tentando. É melhor estar tentando do que não fazer coisa nenhuma, né? Mas sim, é extremamente válido, é muito importante. Porém, também, a gente também pode promover a articulação. Porque as escolas federais, elas têm pactos com o desenvolvimento social. Então, não impede, por exemplo, que uma professora de educação básica do 4º ano vá lá na escola técnica, não é? Fale com o professor responsável, que tenha conhecimento sobre robótica, que esse professor possa vir para a sala, vir para a escola, criar um momento junto com os professores e com ela sobre entendimentos mínimos de robótica, né? A robótica sem ter inicialmente essa necessidade de utilizar meios eletrônicos e depois uma robótica com meios eletrônicos, né? Então isso não impede. Eu acho que muitas vezes a gente também tem que sair da nossa zona de conforto, um pouquinho, né? Sair. De dizer que não faz porque não tem formação, mas por outro lado também a gente tem um instituto que recebe e por outro lado também instigar o próprio instituto a entrar em contato com o serviço público da educação básica para poder ajudar. Eu acho que isso tudo é uma questão de troca, mas também é sobretudo uma questão de pessoas que vão em busca, que vão atrás, que promovem isso. E pode acontecer sim, e é bom que se aconteça. As crianças adoram isso, né? É tanto que o professor de robótica que faz esse trabalho de robótica, né? Quando ele passa, é o queridinho, né? É o queridinho. Assim como o professor de educação física. A gente grita, oi! É o queridinho, né? Então, é um sinal que as crianças estão adorando. Próxima pergunta. Durante a pandemia, pergunta. Durante a pandemia, quais foram os maiores desafios enfrentados pelos professores ao transmitir para o ensino remoto durante a pandemia? Trazendo essa pergunta da Eduarda como exemplo, no tempo da pandemia eu me formei no 3º ano. Então, eu realmente senti na pele o que os professores sentiam ali quando estavam dando aula. Porque a gente não tinha foco, a gente não tinha esse interesse em ficar ali, achava um negócio chato, ele só falando uma coisa repetitiva, e na maioria das vezes o próprio professor ele não sabia nem ligar o celular, nem ligar o microfone, ligar a câmera para saber, não sabia se a gente estava vendo ele, se estava escutando ele. Às vezes era a internet. Às vezes a internet era horrível e aí ele não sabia como lidar com aquela situação. E depois da pandemia, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu percebi o quanto eles sofreram para conseguir usar a tecnologia, as redes sociais, o WhatsApp, o Google Meet, que a gente usava muito. Eu senti, mesmo não passando por esse momento, eu senti na pele a dificuldade que eles tiveram. Porque eu agora, na faculdade, estudando a tecnologia contemporânea, com Charlton, eu senti isso na pele, porque eu não tinha essa noção de tecnologia, de nomes. Eu não tive curso nenhum de informática e agora eu estou percebendo, os meus professores sofreram muito. E naquele tempo eu via que realmente eles não tinham formação, não tinha esse assunto técnico de dizer assim, vamos estudar tecnologia em tal momento. E quando entrou a pandemia foi um sacrifício, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você, porque primeiro o maior desafio foi sobreviver, né?
É verdade. É o mesmo desafio. Será que eu vou estar viva amanhã? É verdade. Será que eu não peguei? É. Será que eu tô aí? Começava, tossia, ai, fica lá no quarto. Então, todo mundo ficou neurótico. Se já éramos, ficamos piores. E depois, então, eu como professora que me coloco nessa questão aí, foi muito sofrido. Primeiro, a minha casa não é um ambiente de trabalho, né? Então, a gente pode ter alguns aspectos, alguns aspectos estruturais, estrutura física. Eu tenho uma casa de classe média, que não é uma classe média alta, uma casa que não foi construída nos padrões, vamos, de 2000 para cá, de 2000 para cá não, de 2010, 2015 para cá, que são os novos padrões, né? Essas casas mais quadradas, mais planejadas. Então eu tenho uma casa que não é nesse padrão. E aí, enquanto pessoa de classe média, a gente só tem cômodos. E os cômodos são os quartos. É verdade. Né? É. Então, de repente, nesse sentido, eu tenho que transformar a minha estrutura física num local de trabalho que não é o local para ser local de trabalho. Então, vamos lá. Segundo, ter que construir, não só em mim, mas nas outras pessoas que moram comigo, o entendimento de que aquilo ali que eu estava fazendo era um trabalho. Né? Porque em muitos momentos que eu estava tentando explicar, dar uma aula, passava uma pessoa por trás. Passava outro por trás, né? E chamava, né? E o cachorro latia, e o gato queria sair, né? E você estava todo o tempo interrompendo. Então isso também é um grande desafio. E eu fico imaginando na educação básica que sexualmente são praticamente mulheres, que são chefes de família, estão dentro de casa e têm filhos. Então eu fico imaginando nesse sentido, nesse cenário também como foi sofrido. Que foi o sofrido de administrar para dizer para o pai da criança que o que ela estava fazendo ali era trabalho e que ele naquele momento pelo menos deveria ficar com esse menino para poder ela trabalhar, certo? Então a gente tem estrutura física, a gente tem estrutura social, a gente tem uma estrutura psicológica, um entendimento psicológico que é que agora eu vou ter que enfrentar esse bichinho ali. Eu vou ter que enfrentar, vou ter que catucar. E catucando e mexendo, eu tenho que entender o meu inacabamento do conhecimento, né? Que o meu conhecimento ele não está sólido, ele é inacabado e eu tenho que dar um passo à frente para pedir ajuda. Então esse pedir ajuda é muito difícil. Reconhecer que não sabe, reconhecer que precisa, reconhecer que necessita de um apoio para isso, para fazer com que isso aconteça, né? É muito complicado, é muito difícil. E aí, some-se tudo isso, vem o meu trabalho pedagógico, que é transformar essas formas aqui, essas leituras, isso, um módulo, a atividade do menino, transformar isso numa coisa que ele possa ser atrativa para ele, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem, eu posso dizer que a gente passou por esses desafios. Uma estrutura física que a gente não tinha, a gente passou por uma estrutura social, que é dizer para a nossa família que o que nós estamos fazendo é aula, é trabalho, e eles entenderem que isso é trabalho, né? A estrutura, né, o nível, esse processo psicológico de pedir ajuda, de solicitar, de enfrentar, né? De pela primeira vez, por exemplo, se relacionar com sua filha ou com seu filho para dizer, me ajude aqui, né? Você que sabe. E aí e muitas professoras e professores deram aula com os filhos com suporte. E agora? Travou, o que a gente faz, né? Bendito do travou. E aí a gente tem um processo técnico que é até a internet que não ajudava, né? A gente paga por 100 e tem 20 ou 25. E imagine todo mundo nesse mesmo momento utilizando todos os megas das internet que nós tínhamos e aí de repente a gente se depara com isso. E um outro também que eu cito é o suporte dado pelas secretarias de educação, seja ela municipal, seja ela estadual e também pelo próprio Ministério da Educação, seja ele a nível federal. Então, no caso, nesses casos, eles se tornaram melhores, assim, no sentido, porque a gente tem professores
que têm um conhecimento maior, né, sobre muita coisa, mas muitos deles com tecnologia não. Foi um fato, né? Professores muito inteligentes intelectualmente, pós-doutores, isso aqui do outro, mas voltaram à educação básica utilizando a tecnologia e esse bendito aparelho, né? Então, para mim, foram esses grandes desafios que eu posso citar até nesse momento. E trazendo essa realidade de Juliana, a gente pode perceber, vamos trazer para o primeiro ano dos anos iniciais. Como foi difícil a professora ter uma cobrança por trás dela para alfabetizar a criança no primeiro ano, no ano de pandemia da Covid-19, tentando sobreviver, como Juliana disse, e tentando chamar a atenção do aluno para aquela tela. Que onde o aluno de 6 anos, no primeiro ano dos anos iniciais, ele não tinha esse foco ainda. O foco dele era jogar, era joguinho, era estar mexendo no celular da mãe, assistindo vídeo, e aí realmente foi muito difícil. A última pergunta depois da pandemia, se não der tempo. Pronto. Como a experiência da pandemia moldou as práticas pedagógicas e o uso da tecnologia pelos professores atualmente? Pouco. Eu acho que a gente ainda não aprendeu, não, né? Porque, primeiro, eu vejo uma grande problemática dentro da educação, porque parece, e aí isso eu não estou afirmando, e aí me entendam bem, parece que o profissional ele só usa aquilo quando ele está numa relação de conflito, aí ele necessita utilizar. Quando ele não está na relação de conflito, fica a critério. É verdade. Não é? Então eu acho que durante a pandemia a gente aprendeu mais sobre a importância e a gente praticou porque era necessário praticar. Depois da pandemia, a gente ainda acha, e eu acredito sim que continuamos achando que é importante, mas estamos praticando pouco. A gente pratica pouco. E nisso, a gente tem que ter equipes dentro da Secretaria de Educação, das secretarias do Brasil inteiro, equipes que sejam equipes estratégicas para a formação continuada dentro da área de tecnologia e educação. Na minha perspectiva, secretarias de educação, elas deveriam ter áreas específicas de formação. Então, o grupo que forma para a tecnologia não pode ser o mesmo que forma para as relações étnico-raciais. São especificidades diferentes. Nada impede que os dois trabalhem juntos e que um utilize do outro para fazer o processo acontecer, né? É o que a gente chama, é o que as disciplinas em si chamam de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, né? É o que isso que a gente chama. Então, na minha perspectiva, então, como formadora de professora, eu compreendo que formação continuada, primeiro o professor precisa entender o que é formação continuada. Segundo, quem forma precisa saber realmente o que é uma formação continuada, né? Terceiro, entender que formação continuada são específicas para pontos específicos, para áreas temáticas específicas. E aí, essas áreas específicas não podem ser apenas português e matemática, né? Então, assim, eu sei que português a gente interseccionaliza, transversaliza, né? Transdisciplinariza, português em todas as áreas, matemática em todas as áreas. Isso eu sei. Mas muitos professores só fazem se eles quiserem. Então, nas tecnologias da educação, na tecnologia voltada para a educação e para o processo de aprendizagem, as formações elas deveriam ser continuadas, e quando eu falo, não são formações esporádicas. Elas são formações permanentes. Então, tem que ser continuada e permanente. Porque no meu entendimento, continuado é um processo contínuo, e permanente é que esse processo contínuo ele acontece sistematizadamente num curto período de tempo. Então, para mim, formação continuada ela não acontece de 6 em 6 meses. Formação continuada, para mim, ela tem que ser a cada 15 dias, formação continuada, né? E aí, para que o professor ele comece a entender e ir compreendendo como é que ele pode utilizar de muitas ferramentas que estão à disposição dele. E, em segundo, as escolas têm que ter internet. Claro, né?
As escolas têm que ter internet. Não adianta a gente estar falando de tudo isso se a professora roteia do celular dela a internet. Então, não adianta. Né? Então, para podermos fazer tecnologia digital, né? Tecnologia utilizando ferramentas digitais dentro da escola, a gente precisa de internet, de qualidade, para poder suportar todo esse trabalho. Finalizando, né, que já deu o horário, gostaria de agradecer pelo convite, pelo aceitamento, né, aceitar o nosso convite, ter vindo aqui falar sobre tecnologia. Lembrando, pessoal, que a gente trouxe esse tema de tecnologia e formação de professores durante e depois da pandemia, porque a gente, como professoras de sala de aula, nós três, a gente ainda vê o descaso que é nas escolas, não só municipais, da tecnologia, de professores que usam o data show, como a Juliana disse, mas só levam para a sala de aula, ainda não sabem montar, não sabem usar. A gente tem ainda isso em sala de aula e por isso a gente trouxe esse tema que devia ser permanente, devia ser um assunto sempre tocando na tecla que tecnologia é importante e não deve deixar de ser usada, né? Exato. E assim, eu só queria também levantar uma questão que, veja só, né? A gente tem o uso, entender também que o uso do celular, ele é um uso específico para estratégias de aprendizagem. E aí o professor tem que ser construído e quais estratégias e como é que ele pode utilizar essas estratégias utilizando esse veículo, né? Então, é um veículo importante. E aí, por outro lado, eu trago uma discussão também muito interessante, porque, por exemplo, a Finlândia, há mais de 8 anos, acho que entrando para uns 10, 12 anos, ela é o top, vamos dizer assim, bem vulgarmente falando, mas ela é o top dos processos de aprendizagem, onde as crianças passam pelos melhores métodos de ensino, né? E ela utilizou a tecnologia, colocou na sua grade curricular de professor, de aluno, o uso da tecnologia dessas estratégias. Diversos aplicativos, um monte de processos, estratégias, para que as crianças utilizassem esse aparelho na construção das suas aprendizagens. Né? O que é que acontece hoje? O que é que a Finlândia hoje... Isso foi uma matéria muito recente. O que é que hoje a Finlândia vem constatando? Que as crianças estão mais lentas. Que a criança está mais desatenta. Então, o uso excessivo do ecrã, né, dessa tela, também provocou um outro efeito, que foi o efeito da desatenção, não é? De muitos objetos se tornarem objetos distratores, ou seja, objetos que trazem distração para a criança. E aí eu lendo essa reportagem que foi da SIC, uma reportagem da SIC TV, uma reportagem da TV portuguesa, e a professora dizia assim, que hoje existe agora a lei em que proíbe o uso do celular na sala de aula, né? O celular, o aluno não pode mais usar o celular como veículo de construção de aprendizagem dele. Esse veículo agora é construído, a tecnologia, ela está lá permanente, mas o uso do celular, ele está proibido por causa do excesso. Isso quer dizer o quê? Era muito o uso do ecrã em sala, e aí a criança vai para casa também, volta a usar em excesso esse ecrã, né, essa tela, e provoca. E os alunos mesmo estavam comprovando isso, né? Eles estavam... E aí muitas comprovações, por exemplo, eu não me habituei mais a comprar um livro, eu utilizava um livro digital, eu estava muito desatento, eu estava muito desmotivado. Então, nesse sentido, tem os dois lados, né, que a gente também tem que ponderar muito e acompanhar os estudos, as pessoas que se dedicam a esse estudo e entender que todos esses processos de estudo são para que a gente seja cauteloso no sentido do como vai fazer, do porquê que vai fazer e do quando vai fazer e também da forma de que vai fazer. E
deixando uma mensagem para vocês: não sentem e estudem tecnologia, pratiquem. A gente só aprende na prática, assim como na sala de aula. Pode encerrar. Foi um enorme prazer te receber. Obrigada, gente. Um abraço. Até a Obrigada próxima. pelo conhecimento. Pode encerrar. E é isso. Deixa eu encerrar.